Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso site e participe www.sindmetal.org.br. E também tem o nosso e-mail, se você quiser mandar alguma pergunta ao nosso convidado, é só clicar no visãoemdebate@ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nada mais, nada menos, nosso convidado é o presidente do Conselho Municipal, Antônio Dantas. Dantas, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito aí o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Eduardo, acho que está de parabéns a todos os telespectadores por essa ampliação e qualidade que o programa vem tendo cada vez mais. Eu que agradeço. O programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. Telefone no seu vídeo, você pode ligar e tirar mais umas dúvidas sobre o sindicato. 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O Dantas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Osasco, situa para nós, então, como está a política dos direitos da criança e do adolescente aqui no município da cidade de Osasco. Assim, acho que a política do direito da criança e do adolescente no município de Osasco, nós classificamos como vem numa onda crescente cada vez mais, não só de inclusão de pessoas comprometidas em defender o direito da criança e do adolescente, mas também uma política que é estruturante. Nós estamos no segundo mandato lá no Conselho Municipal, mas assim, nós planejamos um plano estratégico de intervenção pública na cidade, de interlocução com todos os atores sociais, para a gente ter, de fato, uma política pública decente que defenda o direito da criança e do adolescente na integralidade. Porque a criança, Eduardo, quando a gente olha a criança, às vezes o adulto, ele vive num mundo segregado e num mundo muito limitado. O adulto tem que trabalhar, tem que chegar em casa, então, às vezes, os seus parâmetros é muito curto, e não respeita muito, em muitas situações, quando a criança aborda, quando a criança tem uma necessidade de resposta, quando a criança precisa ser ouvida pelo adulto. Isso nós estabelecemos essa relação e essa referência em todas as ações e em todos os comportamentos. Né? Então, vamos pegar um exemplo do adulto quando ele está trabalhando. Então, ele tem obediência a alguém, então tem que ter um supervisor, tem um chefe, então ele está meio que limitado com suas ações. E aí ele perpassa isso quando vai ter uma relação, a relação que eu falo de reconhecer o direito da criança. Então a criança está no mundo livre, aberto, livre de brincar, num período de descoberta. A vivência da criança é começar a descobrir a vida. Né? Então muitas vezes o adulto acaba discriminando, acaba desrespeitando o direito da criança e do adolescente, e em algumas situações, até em casos graves, né, adulto abusando, explorando criança em situação de trabalho, e isso são olhares que é a competência do Conselho Municipal para a gente estruturar políticas públicas que, de fato, atendam todos esses direitos na integralidade. Então, nós estabelecemos uma relação não de parceria, mas uma relação de interlocução. Então, o poder público, quais são as secretarias, quais são os serviços públicos no âmbito do município que tem a ver e que atende criança e adolescente. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos uma relação, não só uma relação de financiar projetos, que o Conselho também tem essa competência por conta do Fundo Municipal, de financiar projetos, mas temos uma relação de construção coletiva da política pública. Então, a Secretaria de Assistência e Promoção Social atende criança, tem toda uma relação de interlocução de parceria com a entidade social, tudo que se faz no âmbito da Secretaria, tanto os programas da Secretaria de Atendimento à Criança, é o Conselho que delibera, somos nós que credenciamos, que damos o alvará de funcionamento, certificado de inscrição do programa, como as entidades sociais, Secretaria de Educação, enfim, são várias secretarias que nós temos relação de interlocução, de construção coletiva de uma política pública. Até a Secretaria de Administração, nós temos uma conversa, uma relação, de que é o seguinte, quando for contratar o servidor público e para a função que ele for exercer atende criança, ele obrigatoriamente tem que entender do direito da criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de hoje, o programa Visão Trabalhista em Debate vai apresentar matérias produzidas pela Novo Parafuso. No último bloco, você vai poder conferir o trabalho que essa produtora, formada por jovens do Eremim, está realizando.
Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@eig.com.br. Nosso convidado de hoje é Antônio Dantas, presidente do CMDCA. Dantas, como é a relação do Conselho com a Vara da Infância, com o Conselho Tutelar e também com a Defensoria Pública? Assim, igual eu estava comentando no bloco anterior, acho que o Conselho ele estabeleceu uma relação com todos os segmentos e atores sociais da cidade de Osasco. Então, em alguns segmentos que a gente, de fato, tinha dificuldade, que o Conselho, então, tinha dificuldade, nós insistimos na relação, né? Acho que a Vara da Infância é um órgão executor da lei, mas, às vezes, em algumas situações de ação que era necessário para preservar o direito da criança e do adolescente, uma ação conjunta, né? Conjunto com o Conselho Tutelar, conjunto com até o Poder Público, alguma secretaria, SAPs, e até mesmo com o CMDCA, às vezes essa relação para preservar o direito não se observava na ação. Então nós tivemos que fazer uma ação casada mesmo com todos esses segmentos. Nós visitamos e hoje a gente tem uma relação muito aberta com o doutor Samuel, juiz de direito da Vara da Infância, com a própria promotora pública, a doutora Suzana. Se a gente liga no telefone celular dele, qualquer necessidade eles nos atendem, né? Exceto quando está em audiência, que não dá para atrapalhar a audiência do juiz. Mas do resto a gente se fala muito bem. A própria técnica dentro da Vara da Infância, a gente tem uma relação com todas as coordenadoras técnicas da Vara da Infância, né? E com os conselhos tutelares, que aí, assim, o Conselho Tutelar, ele ganhou uma dinâmica de trabalho, ganhou uma nova forma de trabalhar muito interessante. Então, assim, acho que nós conseguimos nesses 2 anos de mandato, fazer uma ação e uma interlocução, e o próprio Conselho ganhou um reconhecimento na cidade com os atores sociais muito grande, né? Hoje a gente até com as próprias centrais sindicais e sindicatos, hoje nós não encontramos dificuldade em chamar um debate ou chamar uma discussão do ponto de vista do direito da criança e do adolescente. Muito importante. E como está então, Dantas, fala para os nossos telespectadores, a infraestrutura do trabalho dentro do Conselho? A infraestrutura do Conselho Municipal, nós ainda tem algumas observações que têm que ser feitas, mas isso é uma coisa que eu diria que é a menos, né? Agora, eu acho que uma questão mais cruel aí é a questão da infraestrutura dos conselhos tutelares para eles trabalhar. Acho que está melhorando, vem ganhando mais infraestrutura. Agora, para a gente melhorar a infraestrutura do Conselho Tutelar, nós precisamos mexer, e aí foi uma proposta, uma deliberação da Conferência Municipal, que tem que alterar a legislação. Hoje é o seguinte, o Conselho Tutelar, ele tem 3 conselhos na cidade, o Sul, Centro e o Norte. Isso é uma determinação legal, a Lei 3.176, que faz essa referência de conselho. Agora, a Lei 3.176, ela foi publicada em 1995. Enfim, Osasco tinha uma realidade, né? Com certeza a quantidade de habitantes era muito inferior do que se tem hoje. Então, talvez para aquela época, a lei que está hoje, atendia a necessidade. Se você pegar, Eduardo, por exemplo, o Conselho da Zona Norte, 5 conselheiros, com certeza não conseguem atender uma demanda de quase 400 habitantes para aquela região. A Zona Sul, de igual modo. Então, assim, o que nós precisamos? Precisamos olhar o universo de pessoas, e aí, se a gente pegar como exemplo também a população etária de Osasco, de acordo com o último censo de 2000, Osasco é o seguinte, tinha 715 mil habitantes. Desses 715 mil habitantes, 47,8% são crianças e adolescentes. Então, estão na faixa etária do 0, né, até os 24 anos. Enfim, é um universo de gente muito grande. E aí nós temos 15 conselheiros para rodar pela cidade, com todos os problemas, para atender toda a demanda, para preservar o direito da